Bom meio-dia hoje. Hoje vamos nos encontrar na hora do almoço. Cada dia uma surpresa nova aqui, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom meio-dia, na verdade, né? Tainá, esperando minha convidada entrar, Raquel. Assim que ela conectar, eu já convido ela aqui. E aí a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje com uma aluna bem especial, lá de Minas, um sotaque gostoso. Eu tô aqui invadindo o quarto da minha sobrinha para conseguir fazer as nossas lives. Deixa eu chamar a Raquel aqui, ver se ela me encontrou. Deixa eu ver. Pronto. Isso. Deixa eu chamar aqui. Acho que deu, né? Deu boa. Oi. Oiê. Bom meio-dia. Que horário? Hoje não é nem bom dia, nem boa tarde, né? Hoje é bom meio-dia. E aí, tudo bem por aí? Tá calor? Tá chovendo? Como é que Bom, como é tá que estão as tempo coisas aí? fechado, aqui chove, para, mas tá quente, bem abafado. Guria, aqui tá uma chuva que não acaba nunca mais, tá, sei lá, Santa Catarina, Deus, não sei o que tá acontecendo, tá querendo falar pra gente. As BRs estão alagadas, as serras estão alagadas, eu tô aqui meio que ilhada em Joinville, querendo voltar pra casa e não sei se eu vou conseguir, Aqui tá? chove, dá uma pancada, assusta a gente, depois passa, tá nessa. De vai e volta. Gente, vamos falar de drenagem para ver se a gente ajuda a drenar esses rios, esses mares, essas coisas tudo, para essa água ir embora também. Vem, vem a Para não chuva para chover limpar mais, tudo e a para gente com deixar a a gente, né? drenagem para limpar por dentro. É, não, e é bem isso, né? A gente falando de drenagem linfática, quando começa a dar enchente, a gente começa a entender mais ou menos o que acontece dentro do nosso organismo, né? Porque quando começa a acumular essas águas aí, quanto é canto, é chuva, é líquido demais, um monte de ralo entupido, a água vai se O acumulando e olha o caos que próprio vai bueiro virando, aí né? já Então, mostra pra gente, né, Mi? Um bueiro, se ele tá ali é limpo isso. já, não tem nenhuma sujeira, a água flui normalmente, né? Agora, se tá um bueiro sujo e tudo mais, essa água que vem causa mais alagamento e tudo mais. E é o que acontece no nosso corpo se a gente não drena, se não tem essa preocupação de estimular o nosso sistema linfático, né? As nossas desentupir o ralo Desentupir o ralo. para tudo ir fluindo normalmente. É, bem isso. Gente, falei pra vocês que era um sotaque gostoso, olha isso. Não, dá uma coisa boa só de conversar, só de ouvir, né? Você começa a ouvir, já vai dando é uma terapia esse sotaque, né? Raquel é minha aluna do curso de DLO. Raquel, antes da gente começar a esclarecer suas dúvidas aqui, né? A gente já troca várias figurinhas, já conversa um monte no WhatsApp. É uma aluna super dedicada. Me fala um pouquinho sobre a drenagem linfática orgânica, como, né, você recebeu ela na sua vida, qual foi sua identificação com ela e o que você está achando do curso. Fala assim bem rapidinho para as outras meninas entenderem um pouquinho o que é esse universo da Bom, drenagem linfática orgânica. desde o começo, né, que eu tive meu primeiro contato com a drenagem, eu já me apaixonei. Então, desde lá 2015, foi onde eu passei a estudar sobre ela e tudo mais.
e, né, já fiz diversos cursos. Eu acho que a DLO, né, que é a drenagem linfática orgânica, ela veio para complementar tudo, para agregar muito mais. E não só isso, o que eu vi desde o começo da importância da drenagem linfática, que dela ir muito além da estética, né, seus benefícios, com a drenagem linfática orgânica, ela só veio para complementar e agregar ainda mais. Então, assim, fiz diversos cursos, mas com a DL eu encontrei aquilo que é o meu objetivo, de falar dela, assim, organicamente, sistematicamente, fugir dessa parte, só estética, assim, porque é saúde, é qualidade de vida. E ir muito além, né? E o sistema linfático, ele está relacionado com todos os outros sistemas. E aí a gente não tem essa noção, e digo isso porque eu fiz a faculdade de estética, a gente teve drenagem linfática, mas é tudo estética, estética, estética. Então, assim, a gente ir além e mostrar o real sentido dela na nossa vida, na nossa qualidade de vida. Então, assim, tá me agregando muito, veio assim para complementar e daquilo que eu quero realmente seguir, né? Para mostrar para os outros, para os meus clientes, que eu sempre falo, quem vem aqui, vê meu olhinho brilhando quando eu começo a falar de drenagem, mas nesse sentido, entendeu? De ir muito, muito além. Olha aí, ó, temos Lili, fãs da Raquel aqui maravilhosa, na minha amiga live. Ela é Tatá. maravilhosa. Meus pais estão aqui, lindos. Ah, que maravilha! É, toda vez que eu chamo minhas alunas para conversar aqui, elas ficam meio... Meu Deus, é a primeira vez que eu vou falar numa live. Eu falo, A gente, vocês já conversaram Maísa, comigo no tamanho de WhatsApp, a gente já fez Sebastião. chamada de vídeo no Zoom, né? É super tranquilo. Vamos lá, vamos contar para essa galera, vamos, né, colocar a voz e mostrar para mais gente o quanto a drenagem linfática pode fazer bem, né? Fazer bem para a saúde, que é isso que a Raquel falou. Na maior parte das vezes as pessoas estão muito preocupadas só em desinchar ou modelar né, o corpo, mas não sabem o quanto a drenagem pode fazer para a saúde do nosso organismo. Se esse líquido que a gente tem dentro do nosso organismo, e aí a gente não está falando só da linfa, a gente está falando do próprio líquido intersticial, o nosso corpo é composto 60% de líquido, né? Então, nosso corpo é água, 60% do nosso corpo é água. Se esse líquido não flui, esse líquido fica parado. E quando esse líquido está parado, está estagnado, é sinal de doença, né? Então a gente tem que colocar esse líquido para fluir, a gente tem que colocar esse líquido em movimento. E a drenagem linfática faz esse papel de movimentar esse líquido, né? Através dessa troca de pressão que a gente faz. Então, Raquel, estou aqui à sua disposição para responder as suas perguntas, as dúvidas que você tem com relação a seus atendimentos, alguma coisa muito específica de algum paciente, alguma dúvida muito pontual do curso, tá? E aí você pode ir me falando. Gente, se vocês escutarem umas batuqueiras de panela no fundo, assim, é o povo aqui fazendo almoço, tá? Fiquem tranquilos. Pelo menos eu vou ter comida daqui a pouco, a hora que Opa! que eu sair da live. Então, Vocês não estão sentindo o cheiro, vocês não estão conseguindo e sentir o você cheiro tá do aí almoço aqui. pensando, Meu irmão nossa, não manda vejo bem a na hora cozinha, de ir. né? Mas isso que você falou é muito verdade, né, Lili? Esses dias, até para uma cliente, essa semana, eu fui falar, e já que a gente começou falando de água suja, né, água de chuva, não adianta nada. Você até já deu o exemplo também de uma pia suja, né? Fica ali acumulado e não flui aquilo. Aí a gente pensa o seguinte: se eu tenho uma água suja, que adianta eu vir com uma água limpa? Vai manter essa água limpa, não vai ter muito sentido ali, não, ela vai acabar se misturando a água suja, né? Se E aí juntando. e não flui, e assim, que aí no caso é o nosso metabolismo, que está tudo relacionado, né? E aí não flui, o que acontece? Não adianta nada a gente vir trazer aquela água limpa. Então, assim, e aí pegando esse gancho da questão da estética mesmo, eu costumo falar muito, porque às vezes chegam as pessoas aqui, ai, nossa, eu tô com uma barriguinha, a drenagem vai me ajudar, ai, eu preciso emagrecer e tal.
Então, assim, eu sou muito enfática, porque eu gosto de ser sincera, né? Não trabalhamos com mentiras, até porque eu não faço nem modeladora, porque eu não acredito na modeladora. Então, eu trabalho com aquilo que eu acredito. Então, assim, eu quero perder uma gordurinha, não sei o quê. Então, no que chega, eu já quero desmistificar isso. Porque muito é escutado por aí, mas não sabe, né? O real sentido. Então, assim, drenagem linfática, eu enfatizo, não emagrece. Não, não modela e não faz Não a pessoa. modela, Então, né? não modela e não emagrece ali. Vou chegar numa sessão, a pessoa já vai perder. Perder Aí a eu barriga. explico, né? Que a gente tem sim redução de medidas, mas porque naquele momento a gente acaba gerando a diminuição da retenção de líquido. Então, é esse o resultado que a gente tem ali de maneira imediata. Mas o processo e o resultado da drenagem, ele não é só ali na hora, ele é sistêmico, né? Igual você explica ali, vai atingir o pico ali do funcionamento em 48 horas, né? Então, assim, eu fiz a drenagem hoje, meu organismo ainda vai continuar trabalhando e assim, beneficiando dos efeitos da drenagem. Então, e aí indiretamente ela trabalha sim na questão do processo de emagrecimento, né? Então, eu gostaria que você explicasse melhor a função da drenagem linfática no processo de emagrecimento, para quem quer melhorar isso. Eu falo assim, a gente está em fim de ano, tá todo mundo abusando, é festa, é confraternização, Natal, Ano Novo, e tem aqueles votos de 2023 eu vou emagrecer. É o meu. Agora vai. Então, assim, Agora para a vai. gente entender melhor isso, para começar o ano já tendo essa noção, né? E assim, ao invés de procurar um procedimento que vai ter ali um efeito Cinderela, que só vai mascarar, realmente procurar um procedimento que vai vir agregar para a gente de uma maneira assim mais eficaz, mais duradoura, que além do emagrecimento vai trazer todos os outros benefícios, né? Então é isso que eu gostaria de entender melhor em relação ao que aprendemos. Então, vamos lá. Primeiro, antes da gente falar de processo de emagrecimento, a gente precisa começar a entender por que as pessoas engordam, né? Por que a gente acumula gordura? Qual que é a função da gordura no nosso organismo? A gordura tem duas funções bem básicas no nosso organismo. A primeira delas é a energia, dá suprimento para o nosso corpo funcionar, é o nosso combustível. A gente degrada a gordura o tempo todo, ela se transforma em ATP, né? Para que a gente tenha energia para os nossos músculos contraírem. Então, por isso que a gente precisa ingerir gordura e por isso que se fala muito em gordura boa e gordura ruim, né? Claro, a gente tem toda uma predisposição genética que acontece. Algumas pessoas têm mais predisposição a acumular determinada gordura, outras pessoas menos predisposição para acumular, mas nossa genética não é nossa verdade. Não é porque eu tenho casos de hipertensão, de diabetes, de qualquer patologia, né, metabólica na família que eu também terei. Os nossos hábitos é o que vai definir, né, a nossa genética. Então, não tem... Eu tenho, por exemplo, meu pai... Todo mundo olha meu pai, olha minha mãe. Meu pai tem 140 quilos, 1,93 de altura, é bem gordinho. Minha mãe tem meio metro de altura e pesa 40 quilos, é magrinha e baixinha. Aí as pessoas olham... Muitas pessoas conhecem só minha mãe, daí olham assim, mas é porque sua mãe é magrinha, por isso que você é magrinha. Fala, porque você não conhece meu pai, né? Então, eu tenho tenho pezinho, tenho resistência insulínica já. Então, meu pai é diabético, eu tenho uma predisposição a ter diabetes, não quer dizer que eu vou ser diabético, são os nossos hábitos. Então a gente começa por aí, a entender por que a gente acumula essa gordura. Primeiro, como um sinal de proteção para o nosso organismo. Sabia que um organismo inflamado é um organismo que mais vai acumular gordura. Por quê? Porque a gordura protege as nossas células, querendo ou não. Então, quando você tem um acúmulo muito grande de gordura, é porque você tem uma grande quantidade de inflamação dentro do teu organismo. E aquela gordura tá ali para te proteger, porque é o primeiro tecido que vai ser agredido por todos esses radicais livres, e aí vira meio que uma bola de neve.
Quando a gente vai começar um processo de degradação dessa gordura, um processo de incinerar isso, né? Que é como a gente vai ativar a lipólise. Independente do que a gente vai fazer para ativar a lipólise. Se eu for fazer um tratamento estético, se eu for fazer um emagrecimento, se eu for fazer uma dieta, se eu for fazer uma atividade física, eu sobrecarrego o meu organismo. Você entende que meu corpo, ele tá usando aquela gordura para me proteger. E a partir do momento que eu quero tirar aquela proteção, meu organismo entra em choque. Ele pensa, opa, mas isso aqui tá aqui para me proteger e essa pessoa vem e quer roubar essa minha proteção, é o meu escudo. Então eu não deixo. E eu fico lutando com o meu próprio organismo para quê? Para me defender de algo que você quer fazer, porque você quer tirar o meu escudo. E eu não quero, porque se você tirar o meu escudo, eu, né, posso morrer. Ele sente aquilo como uma ameaça. Por quê? Porque teu corpo ainda está inflamado. Quando você começa esse processo de emagrecimento pela desinflamação do seu organismo e não querendo incinerar essa gordura e colocar muito mais estímulo nesse corpo, eu falo assim, né? Quando você começa a desinflamar, automaticamente você começa a emagrecer. E aí, conforme você vai desenvolvendo, né? Você vai baixando os índices inflamatórios dentro do seu organismo, teu corpo já começa a usar essa gordura inteligentemente para te dar energia para você seguir a tua vida, para as tuas células funcionarem, para o teu metabolismo funcionar. O que a maior parte das pessoas faz? Quer fazer dieta de moda, né? Então quer pegar e a dieta que funcionou para mim, acha que é a dieta que funciona para mim. E aí isso não funciona, né? Não funciona, ou é restritiva demais, ou tem determinado alimento lá que não faz bem pro teu organismo, ele acaba sendo inflamatório. Sei lá, dieta em base de ovo, todo mundo vai comer ovo. Tá, mas aí tu pode ter alergia ao ovo. E aí vai ser inflamatório pro seu organismo. O ovo é um alimento bom, mas que para você não faz bem. E ele tá inflamando o seu corpo. Vamos pegar, recentemente eu tive que cortar pasta de amendoim da minha dieta. E eu achava que, nossa, tava fazendo uma grande coisa comendo pasta de amendoim. Estava sendo hiperinflamatório para o meu organismo. Eu não conseguia mais regular o meu intestino, tava uma porcaria. Por quê? Porque a pasta de amendoim estava me fazendo mal. Vocês entendem que é muito particular de cada paciente. A gente precisa analisar cada paciente. Né? Mas o primeiro passo para um processo de emagrecimento sempre vai ser desinflamar esse corpo. Então não adianta dieta de moda. Exercício, atividade física. Mas aí eu vou começar a fazer atividade física. Aí eu começo a fazer atividade física, começo a gerar mais metabólitos. Não tô falando que não é para fazer. Mas um corpo inflamado, quando tu vai colocar qualquer estímulo para emagrecer, tu acaba inflamando ele mais ainda. Vou fazer um tratamento estético, vou aplicar uma radiofrequência, vou fazer uma criolipólise, vou colocar uma manta térmica que seja, sabe? Qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou gerar mais metabólitos, mais lixo dentro do meu organismo e eu vou acabar inflamando mais. Porque todo o processo de lipólise, ele parte de uma inflamação. Eu gero uma agressão no organismo para gerar uma inflamação e essa inflamação vai desencadear o processo de lipólise. Então, se eu não desinflamo esse corpo, eu já não tenho gatilho para emagrecer por dois fatores. Primeiro, porque eu não tô tirando, né, devagarinho esse escudo e meu organismo tá sentindo que eu quero roubar o escudo dele, eu vou lá e quero pegar de uma vez só, e não, eu tenho que ir entendendo, né, mostrando para esse corpo que eu não quero brigar com ele, eu não quero lutar com ele, né, e eu não quero tirar a proteção dele. Eu tô ali para melhorar, então eu tô colocando bons hábitos. E é devagar. Né? Esse processo sempre é um processo que é um processo lento. Porque para a gente desinflamar um organismo, depende aí, às vezes, 3 meses, 6 meses. Eu levei 2 anos para conseguir regular os meus índices inflamatórios, fazendo tudo muito certinho, né? Então, e não tem como a gente viver numa bolha, né? Não dá para a gente viver numa bolha. Então, a gente está vivendo, a gente está aí, está no mundão, tem um monte de estímulos externos. Algumas pessoas respondem, né, mais a esses estímulos, positivo ou negativamente, a qualquer coisa, qualquer ar, contato, né, ingestão, qualquer coisa, né? Então, a gente tem que ir aos poucos, tem que ter paciência e ir aos poucos. E aí, qual é o grande sistema que coordena todo esse processo de desinflamação do nosso organismo? O sistema linfático. Então, aí, brilhantemente, o sistema linfático ele é o protagonista de toda essa história. Dele, né? Porque como a Raquel falou brilhantemente, né? Ninguém fala. Como a Raquel falou brilhantemente no início da nossa conversa, o sistema linfático, ele vai conectar todos os outros sistemas do nosso organismo. Então, a gente precisa olhar com muito carinho para esse sistema que poucas pessoas conhecem,
né? E poucas pessoas falam da importância desse sistema linfático. E é ele que vai começar a limpar toda essa bagunça. De que maneira que eu estimulo a lipólise? Só para terminar aqui a nossa conversa de emagrecimento, né? Porque todo mundo fala assim, ah, drenagem linfática modela. Tá todo mundo acostumado a falar que drenagem linfática não modela. Emagrece, é ela que vai ativar o teu metabolismo. Existe uma parte dentro do nosso sistema linfático intestinal, né, que é a nossa cisterna do quilo, que é a parte mais embrionária, né, o começo do nosso sistema linfático, lá no feto ainda, dentro da barriga da mãe, né, quando começa a se ramificar o sistema linfático, ele começa a se ramificar a partir dessa cisterna do quilo. É que, então, quando assim, a gente... até nos cursos que a gente tem, ninguém dá importância no sistema intestinal, que é onde tudo começa. Então, assim, tá tudo errado, tá todos os lados, né? Bem isso. A gente tem que olhar para essa parte, né? Que é essa parte do sistema linfático, que é essa cisterna do quilo, que faz parte da conexão. Então, é de onde se ramifica todo o nosso sistema linfático. Então, se eu tenho um problema, né, no coração do sistema linfático, que é a cisterna do quilo, se eu tenho um problema lá, como que o resto do meu sistema vai estar funcionando? Não vai. E esse sistema, ele está atrelado ao intestino. Por quê? Se a gente fala quilo, o quilo é algo que é produzido no intestino e conectado diretamente ao nosso fígado, que é outra parte do nosso corpo que está sempre o quê? Deficiente, porque ele está sempre tentando corrigir as besteiras que a gente faz, né? Tanto o fígado quanto o nosso intestino. E eles vão, ao mesmo tempo que o sistema linfático nutre esses dois órgãos, ele dá suporte para que esses dois órgãos também possam funcionar de uma forma melhor. Quando eu começo a olhar para esse sistema linfático com esse aspecto, né, de tratar essa parte e começar da raiz do problema para as ramificações depois do sistema linfático, aí é muito assertivo. Porque além de eu começar a melhorar esse intestino, melhorar a nutrição do fígado, melhorar todo esse processo metabólico ali dentro, eu começo a melhorar a minha circulação. E a partir do momento que eu começo a melhorar a minha circulação, em especial essa circulação de retorno, que é a circulação venosa, eu libero lá no meu coração, através do meu sistema renal, um peptídeo que a gente chama de ANP. E esse peptídeo é um dos peptídeos responsáveis pela lipólise dentro do nosso organismo. E essa lipólise é daquelas células de gordura, que são aquelas células de depósito. Sabe aquelas células que estão depositadas, que aquela gordura é resistente, que é aquela coisa que ninguém perde? Que às vezes com dieta você não perde, com atividade física você não perde, que você parece que você está fazendo tudo certo, você não perde, ainda ficou aquela gordura resistente. É a gordura que é ativada pela melhora da circulação periférica. E é o sistema linfático que dá esse gatilho dessa melhora da circulação periférica, liberando esse peptídeo lá no átrio direito. E aí isso vai dar um estímulo para o nosso organismo a fazer lipólise, a consumir tudo isso. Mas entendam, né, Raquel, que é um processo. Um processo. E a gente tem que começar pela raiz do problema, que é a inflamação. Achar o ponto da inflamação, o pus, né? Onde tá? A gente tem que drenar aquele pus ali. Já vamos colocar uma infecção, não é nem inflamação, não é infecção. Então, aquele pus, cadê aquela sujeira? Cadê onde a gente tem? Tá ali na cisterna do quilo. Então, tá ali no fígado e tá no intestino. E é para esses dois órgãos que a gente tem que olhar primeiro. E através da drenagem linfática orgânica, a gente consegue fazer essa modulação intestinal e melhorar o aporte sanguíneo desse fígado e fazer com que as coisas comecem a melhorar de dentro para fora, da raiz do problema para as consequências, né? E a gente começa a tratar esse organismo de dentro para fora num processo todo. E esse processo vai levar 3 meses se a tua paciente for bem colaborativa, né? E aí pode levar 6 meses, pode levar, enfim, né? O tempo que for, dependendo da colaboração do seu paciente. Eu vou contar um caso bem legal para vocês. Tem uma paciente que começou um processo de emagrecimento, ela e o marido. Foram procurar endócrino para fazer emagrecimento, né? A endócrino acompanhando uma parceira, uma médica parceira minha de Mafra, e acompanhando o processo deles todos, né? Dos dois. E ela começou a fazer drenagem linfática nesse processo. E aí ela se pesava sempre ela mesma, fez uma planilhinha e ela se pesava antes da sessão e depois da sessão. Ela fazia a sessão uma vez por semana e ela se pesava antes da sessão e depois da sessão. Era aquela paciente assim, que se não podia ir no dia que tinha marcado naquela semana, mas ela, não, essa semana eu não posso ficar sem. Ela já dava um jeito
de encaixar na semana mesmo para repor aquela sessão para não ficar sem. E aí ela foi acompanhando. No final do ano, ela emagreceu 10 quilos em um ano. Foi um processo de emagrecimento, né? 10 quilos em um ano. No final do ano, ela me mandou a planilha. Ela falou, olha aqui, Mi, que legal. A cada sessão de drenagem, ela perdia 300, 400 gramas a cada sessão de drenagem. E ela não recuperava mais aquilo, né? E aí ela fazia circunferência, ela mesma fazia a medida da circunferência abdominal. Então tem todo o histórico que ela fazia, nem era eu que acompanhava, era ela que fazia. Tem todo o histórico dela e essa planilha, porque ela é extremamente organizada. E essa planilha que ela me mandou, eu fiquei assim, né? E boca aberta, porque ela foi super comprometida e ela queria muito ver os resultados. E o quanto a drenagem foi importante nesse processo de metabolização. Justamente por quê? Porque quando a gente entra numa, né, quando a gente entra nesse processo de reeducação, a gente vai gerar muito lixo, que é aquilo que eu falei. A gente vai gerar uma agressão para o nosso corpo, porque ele está acostumado com aquela gordura ali. Então, ao mesmo tempo, a gente entra com esse processo de desinflamação. E as coisas começam a fluir. E aí você começa a ter resultado e você não desiste. O que acontece muitas vezes é que você desincha, né, no início, que é isso que você faz desincha no início. E aí você... daqui a pouco acho que, ai, não, mas agora eu já perdi ali uns 3, 4 quilos, agora já tá tudo certo, né? E aí você começa a voltar ao que você era antes e começa a entrar num ciclo que a gente fala de uma síndrome metabólica, né? De voltar a hábitos ruins, de não cuidar tanto da alimentação, de esquecer da água e tal. E aí começa a voltar ao que era antes. Então, a drenagem ela é muito importante para a gente não entrar nesse ciclo desse platô que a gente fala de acomodação também, né? Né? Eu começo a perder... Final, já ir na causa direto, né? Para já estimular para fazer o certo. Não adianta só enxugar gelo e continuar ali no começo aquilo que está causando, né? Isso aí, a gente precisa ir na inflamação, sempre. Sempre é na inflamação. A gente precisa desinflamar esse organismo. É a primeira parte que a gente vai fazer. Só o que as pessoas desconhecem é que o sistema linfático pode fazer isso. É que a drenagem linfática pode fazer isso. É isso que as pessoas desconhecem. As pessoas acham que não, que aí para eu desinflamar eu vou ter que tomar um anti-inflamatório, né? Para eu desinflamar eu vou ter que cuidar só da minha alimentação, eu vou ter que fazer uma atividade física para eu desinflamar. Aí eu tenho que fazer um protocolo de detox. Eu tenho que suar. Para eu desinflamar eu tenho que suar. Gente, não é assim. Para você desinflamar, você precisa olhar para o seu sistema linfático para desinflamar. Para começar, né? Raquel, respondi a sua pergunta. Então, assim, ela vai atuar no processo de desinflamação, certo? E ao mesmo tempo, então tá, eu desinflamei. A partir do momento que eu tenho um organismo desinflamado, eu melhoro o meu metabolismo, que está relacionado com o processo de lipólise, de emagrecimento, e vai acelerar e estimular, né? O meu processo de emagrecimento através da drenagem também, né? Porque melhorei, desinflamou, agora o meu metabolismo ele vai ficar mais acelerado e em conjunto, porque não é um fator só, né? É a alimentação, a atividade física também faz parte, a drenagem, como diversos hábitos. Mas então, assim, ela vai vir também para complementar nisso, de estimular também o nosso metabolismo para ir participando desse processo de emagrecimento, né? Isso aí. Eu nem gosto de usar o termo de acelerar o metabolismo. Eu gosto de usar um termo mais de modulação, sabe? Por quê? Porque metabolismo não... O que é metabolismo? Metabolismo é o tempo que o nosso organismo leva para fazer as coisas, para agir, né? E a gente nem precisa ter um metabolismo acelerado. Por exemplo, todo mundo olha para mim e acha que eu tenho um metabolismo assim, uau, teu metabolismo é bom, né? Eu tenho um metabolismo super lento. Para mim, para eu fazer digestão, quando eu como alguma coisa para eu fazer digestão, por que eu não sinto fome? Por que eu não sinto fome? Porque eu como um negocinho e aquilo fica ali, ó, sabe? Para ser digerido. Então, meu metabolismo é rápido? Não é. Meu metabolismo é super lento. As pessoas associam, pessoas magras, às vezes, né? Ah, porque teu metabolismo é acelerado. Não, vamos desmistificar isso também. Não existe metabolismo lento, não existe metabolismo acelerado. Existe o seu metabolismo, existe o seu corpo,
né? Existe você entender o seu corpo, existe você entender como ele funciona, o que você pode e o que você não pode. O que você pode que faz teu corpo ter energia e o que você não pode que faz teu corpo parar. Todo mundo consegue isso. Todo mundo tem algo que faz o corpo ter energia e tem algo que faz o corpo parar, né? Geralmente as coisas que te inflamam são as coisas que te fazem parar, que te geram uma resistência, que te deixa mais estático. E as coisas que te dão energia são as coisas que vão te desinflamar, que vão, né, fazer você, teu corpo trabalhar melhor, você trabalhar melhor, tudo trabalhar melhor. Porque a nossa carguinha de bateria, eu falo que é a nossa energia, a nossa carguinha de bateria, aquilo que a gente acorda de manhã, pula da cama e uau, tô pronta para tudo. É isso que tá dizendo se o nosso metabolismo tá ok ou não tá ok, né? É a nossa carguinha de bateria que tá ali. É a recarga que a gente faz noturna para acordar no outro dia de manhã disposta, né, para fazer as coisas e dar conta. Aí as pessoas dizem, nossa, como é que você dá conta de tanta coisa? Como é que você dá conta de tudo? Você não cansa? Não, normal. Normal, porque a minha carguinha de bateria, claro, vai chegar no final do dia, ela vai sendo consumida. Mas durante a noite a gente consegue encher a carga, carregar, né? Para ir gastando essa energia durante o dia e chegar no final do dia tá com pouca bateria para deitar, recarregar. Do sono então, também tudo nesse processo, né? De ter um sono reparador, um sono de qualidade, que faz, tipo assim, às vezes a gente nem dá importância, mas tipo, às vezes o X da questão tá ali, eu não durmo direito, eu não tenho um ambiente para dormir adequado e que vai interferir todo o processo durante o dia, né? Todo. E você quer saber se você dormiu bem ou não dormiu bem? Acordou inchada no outro dia, acordou com o olho inchado demais, né? Acordou com a mão inchada, acordou inchada demais, no outro dia, não dormiu bem. O sistema linfático não tá funcionando. Já tá. Não tá funcionando. Não tá funcionando mesmo. Acordou inchada demais, não dormiu bem. Então, a gente já é um sinal do nosso sistema linfático que, opa, porque à noite ele tem que trabalhar, né? É à noite que ele vai fazer todo o processo de limpeza. Enquanto a gente está em repouso e um sono, né, mais profundo, ele vai fazer todo o processo de limpeza que ele precisa fazer. E se ele não faz esse processo, ele não dá conta, porque ou você não tem um sono reparador, ou o teu sistema linfático está tão congestionado que nem quando ele tem que trabalhar, ele não trabalha, né? É porque ele está muito congestionado. E aí a gente precisa começar a dar estímulos para ele aprender, opa, eu preciso trabalhar. E as pessoas têm muito costume de entender drenagem linfática também, né, Raquel? Só olhando para aquela massagem na maca que é o sistema linfático superficial. E ninguém se atenta ao sistema linfático profundo, que é isso que a gente está falando, cisterna do quilo, os nossos troncos, ductos linfáticos, nossos linfáticos mais profundos, que não dependem só daquela massagem na maca, que depende de outros estímulos, né? Que depende de outras orientações para que esse organismo, né, funcione. Porque a gente tem essa conexão entre o sistema linfático profundo e superficial e para que tudo aconteça dentro do nosso corpo. Superficial, sendo que o meu profundo tá todo ali congestionado. Entra novamente naquele negócio. Não adianta nada uma água limpa encontrar uma água suja, né? Bem isso, com uma água suja. Adorei essa tua colocação, porque não adianta nada eu querer limpar algo e aí lá dentro tá tudo congestionado, tudo sujo, essa água limpa vai se misturar na água suja e vai, no fim das contas, né, edemaciar e gerar mais resíduos, mais metabólitos, mais, né, sujeira dentro do organismo. E aí esse copinho daqui a pouco vai transbordar. E aí quando esse copinho começa a transbordar, porque esse ralo tá entupido, né, e aí isso começa a transbordar, essa água começa a inundar, começa a inundar outros lugares, que aí é o nosso edema, né? Que é onde a gente fala que, nossa, mas eu tô inchada, tô sentindo edema. Então é isso, porque está inundado. E hoje a gente consegue, através da drenagem linfática orgânica, inclusive, né, medir quantos % o seu organismo está entupido, prejudicado com a nossa metodologia de avaliação, né? Que é o nosso recordatório vascular. Então, através do recordatório, a gente consegue medir quantos % esse organismo está congestionado, quanto o seu sistema linfático está obstruído. E a partir desse dado, né, de saber o quanto o sistema linfático está obstruído, a gente vai traçar um plano de tratamento para desobstrução desse sistema linfático, para melhorar essa inflamação e para fazer o seu metabolismo funcionar por você, para fazer o seu corpo trabalhar a seu favor, né?
Então, não é para acelerar o seu metabolismo, não, é para fazer o seu corpo trabalhar a seu Acaba favor. que, isso que você Bem falou, isso. o sistema linfático, ele é o termômetro de como que tá todo o funcionamento do nosso organismo. E aí, e ninguém olha para o sistema linfático, ninguém está atento a isso. E eu digo isso porque eu, né, eu também sou enfermeira, estou em contato com outros profissionais da área. E você vê que ninguém tem esse conhecimento. Dessa maneira, até essa Na faculdade importância, ninguém infelizmente. aprende. E outra coisa assim, entrando, saindo um pouco do assunto, e que a gente conseguiu ver, até através do seu processo de pós-operatório, né? A gente fala muito assim, da drenagem no pós-operatório, recuperação. Mas se eu não tenho ali, se eu não começo isso no meu meu pós-operatório vai ser muito pior. Então, e que está ligado a isso, né? Do processo de inflamação do nosso organismo, de congestionamento do nosso organismo, a importância de isso independente da cirurgia, seja ela estética ou não, né? No caso, se eu for uma estética, mas independente da cirurgia, se eu cuido do meu pré-operatório, desde lá, né, a minha recuperação e como fala, a reabilitação da cirurgia vai ser muito melhor, né? Muito melhor. E aí eu entro num outro patamar já, quando a gente fala, porque a gente fala muito só de cirurgia estética, mas quando tu fala de outras cirurgias, quantas outras cirurgias poderiam ser evitadas? Você poderia sair da fila de cirurgia se você olhasse para o teu sistema linfático e começasse a desinflamar o organismo desses teus pacientes. Quantas outras cirurgias poderiam ser evitadas, né? Quantas tendinites por aí, quantas, varizes, né? Coisas que, dentro da parte ortopédica mesmo, né? Quanta coisa a gente poderia, tirar da fila lá de cirurgia. Até a questão das varizes, porque assim, a drenagem, ela é um recurso terapêutico, eu não gosto de falar nem massagem, ela é um recurso terapêutico para quem tem varizes, então assim, e ajuda tanto na prevenção do surgimento de varizes, para quem já tem o hábito de ficar muito tempo sentado, ficar muito tempo de pé, né? Já sente ali que tem um déficit no retorno venoso, se começa a tratar com a drenagem, já às vezes não precisa nem chegar no processo de fazer a cirurgia de varizes. E aí assim, chegou no nível, você não vê vascular indicando drenagem linfática para o processo tanto de pré quanto para recuperação. Então, assim, ela está envolvida com tudo e infelizmente não é vista com esses olhos. Para tudo. E a gente está aí nesse mundo agora, Raquel, para fazer isso, né? E é por isso que eu fico muito feliz toda vez que aparecem profissionais que brilham os olhinhos também com relação ao sistema linfático, porque é a forma da gente ter mais voz nesse mundo, para a gente conseguir informar ainda mais as pessoas sobre a importância do sistema linfático, conseguir levar a saúde, né? Eu falo saúde para mais e mais mulheres, porque a DLO está muito relacionada com o ciclo hormonal feminino, né? Com a saúde da mulher. Não que o homem não possa e não precisa fazer drenagem linfática, mas o homem não tem necessidade na maior parte das vezes. A não ser que tenha uma patologia ou, né, algo além, assim. O homem nasceu com uma estrelinha a mais. Homem nasceu com uma estrelinha a mais aí, né? No organismo. E a gente nasceu com uma estrelinha a menos e a gente tem essa oscilação hormonal, o que dificulta ainda mais esse processo de desinflamação do nosso organismo. Totalmente. Porque esses índices hormonais, essa montanha russa, né, hormonal que acontece mensalmente no nosso organismo, é o nosso organismo tentando brigar com ele mesmo aqui para se manter equilibrado. Só para a gente finalizar nossa live,
Só que a gente, já que eu troquei nesse assunto, Raquel, deixa eu só finalizar aqui um negocinho, que quando a gente fala de hormônio, então o hormônio feminino é ruim. Não. Sabe o que acontece, gente, com essa vida moderna, com essa vida toda moderna, né, que a gente tem, o que acontece é que o nosso corpo ele foi feito para procriar. E não me entendam aqui agora como feminismo, deixa de machista ou o que não. Fisiologicamente, a mulher foi feita para procriar. E a gente não foi feita para sangrar. A gente foi feita para ter um filho atrás do outro mesmo. É isso, a gente foi feito para ter um filho atrás do outro, né? E a gente não foi feito para sangrar. E aí o que acontece? Como a gente quer fazer um controle de natalidade agora, não quer ter um filho atrás do outro, né? A gente sangra. E aí essa coisa do sangrar e desse endométrio, né, descamar, acontece um processo inflamatório mensal, porque tem toda essa descamação e células pró-inflamatórias que vão vir para regenerar esse útero. E aí essa oscilação hormonal ela é maior por conta disso. Porque a gente está sempre num processo de regeneração contínuo no nosso organismo. Aí você pensa, então eu não vou menstruar. Então eu não vou sangrar. Então eu vou tomar, vou colocar um DIU, vou tomar anticoncepção. Não, é pior, né? Tipo, ainda mais se for hormônio sintético. Aí vai ser uma coisa sintética no teu organismo. Então é nada melhor do que a gente entender o nosso ciclo. Entender tudo que essas oscilações que podem acontecer. Levar as coisas de forma natural e tranquila, saber que é assim que é fisiológica do nosso corpo, aceitar algumas coisas, né? E não tentar se comparar, muitas vezes, isso, ao organismo masculino. Porque homem, quando quer emagrecer, você já percebeu? Já que a gente falou de emagrecimento, homem, quando quer emagrecer, cara, eles emagrecem muito rápido. Ele para de tomar cerveja, muitas vezes, ele, né, parou, emagreceu. Mulher, cara, é um negócio que você, né, você tenta várias coisas. Você planta bananeira, você corre, né, você faz, e parece que não emagrece, né? Mas uma coisa que eu achei bacana né? em relação ao curso, né, de drenagem orgânica é justamente esse ponto também que você enfatiza, né? Que, já que ele sendo voltado para mulheres e que a gente não fala a importância de estar atento ao período menstrual em que a nossa cliente está, né? E para saber a maneira como vai conduzir também, que faz toda a diferença, né? E eu já tenho o hábito de falar, nossa, é excelente para TPM, que é o que a gente... E já vi muito, assim, questão de relatos e até relato pessoal mesmo, da melhora que dá nos sintomas de TPM quando a gente começa a fazer, né? Então, assim, esse é um outro ponto que, para mim, foi também muito importante, que veio também para somar em relação com o curso de drenagem linfática orgânica. Nossa, Raquel, olha, a gente começou no emagrecimento, foi pra não sei pra onde, voltou, ficou, não sei o quê. É esse o leque, né? Quando eu falo que a drenagem linfática orgânica, ela te abre um leque de possibilidades. É esse o leque de possibilidades que você tem com a drenagem linfática orgânica. Ela te dá, assim, uma abertura, ela abre tua cabeça, você para de ficar, né, focada na máquina, ela abre tua cabeça de um jeito que você começa, eu posso fazer tudo, né? Eu posso agir em todos os pontos, eu posso ajudar meus pacientes de diversas formas. É isso que a drenagem linfática orgânica quer trazer. É abrir a cabeça de todo mundo, né? É parar de ficar ali no automático, fazendo sempre a mesma coisa, se destacar mesmo, ser diferente, olhar para o teu paciente, uma escuta não verbal, né? O corpo da tua paciente está falando com você, escuta, vê o que o corpo dela está falando, está pedindo socorro muitas vezes, né? Analisa aquele corpo, avalia, examina com muito cuidado esse corpo, esse organismo, e é isso que a gente quer. A gente podia ficar aqui mais umas 2 horas falando sobre sistema linfático, drenagem linfática, mas né? Não sei aí, mas aqui a fome tá apertando agora. O cheiro tá assim demais. Ainda fica provocando, né? Né? Ai, mas é isso. Eu vou lá almoçar. Deixar a gente vai e é um papo que rende. É para tudo. Vamos. Rende, né? Vamos marcar mais vezes. Nossa, foi super. Bom? Foi tranquilo? Sem problema nenhum. Pronto, agora perdeu o medo. Agora já pode chamar as clientes aí, ficar conversando também, bater um papo, né? Contar a experiência das clientes online, nas lives, né? Para outras clientes ficarem sabendo, para as amigas das clientes ficarem sabendo do bem da drenagem linfática orgânica, e a gente vai
pulverizando, né? É Vai isso espalhando que saúde essa é aí a através da intenção, drenagem, as pessoas espalhar vão entender. o conhecimento para as pessoas, porque quando a gente entende, né? Igual você falou assim, e a gente, quando a gente entende o nosso ciclo, o que está relacionado à variação hormonal, a gente passa a agir de uma forma totalmente diferente, mais consciente, entende o porquê está fazendo aquilo. E nada melhor do que o conhecimento, né? Então, isso é importante. E assim, Conheço. adoro nos meus atendimentos falar isso. A Sarinha está aqui. Falo muito para ela de drenagem também. Ela também sabe a minha paixão, porque é isso. Nossa, desde o do primeiro até agora com a drenagem linfática orgânica, que veio para complementar e fechar tudo, onde eu falei assim, nossa, tem mais gente aqui comigo enxergando isso, né? E falando mais sobre isso. A gente sabe que é difícil até para todo mundo, até chegar em todo mundo entender esse lado, né? Mas eu acho que a gente vai indo fazendo trabalho aqui, consegue alcançar as pessoas da maneira correta. Olha aí, ó, cheia de fãs Minha já mãe elogiando, linda, falando da nossa aula que foi maravilhosa. Que bom que vocês gostaram, Raquel. muito Que bom ter você no obrigada. time da drenagem linfática orgânica. Sou imensamente grata, assim, né, por aparecerem pessoas na minha vida que realmente se conectam, né, com o propósito de levar saúde mesmo. E é sobre isso. É sobre levar saúde para cada vez mais pessoas. E aos poucos a gente vai contagiando mais pessoas aí com o bichinho da drenagem linfática orgânica que vai mordendo, né? E a gente vai levando o nosso propósito para Eu mais pessoas. quero Obrigado agradecer pelo seu também toda a carinho. atenção, porque desde quando eu conheci o seu perfil, que eu já fui falar com você, você já descobriu que aqui em Itajubá tem amiga sua, né, as Né? coincidências da vida. Então, assim, e todo esse suporte que você desde lá atrás está dando para a gente faz toda a diferença nesse curso, né? A atenção, a troca de experiência que a gente tem é muito bacana. Agradeço e quem sabe ano que vem temos notícias boas por aí, né, Mi? Tô aqui, ó, torcendo e Sim, rezando que também o já que for para coloquei ser na vai mão de ser, né? Deus e vamos ver. Muito obrigada mesmo, viu? Um beijo. Obrigada a Obrigada você. pelo seu E carinho, viu? obrigada a todos que estiveram aqui com a Tchau, gente. gente, Obrigado por acompanhando. ficarem aqui com a gente.